Lendas do Povo de Deus, coleção de Malbataan. O título da história é A Corda de Areia. Lembro-me muito bem, foi ao cair da tarde. O céu estava brusco e o ar pesado e imóvel. O sábio e jubiloso Rabi Haggai chegou, sentou-se no terceiro banco, à esquerda, passou lentamente o lenço pela testa e, voltando-se para os jovens discípulos que o aguardavam ansiosos, narrou o seguinte: Conta-se que existiu outrora um país rico e próspero chamado Kidelim. E não esqueça esse nome tão sonoro e simples. As caravanas que percorriam as estradas de Kidelim encontravam largas faixas de terras férteis e cultivadas. A mocidade de Kidelim, inspirada pelo demônio, tornou-se, entretanto, agressiva, pretensiosa e má. Corrompida e envilecida pelo mal, encheu-se de rancor e despeito contra os velhos. A velhice entrava o progresso, proclamavam os mais exaltados. Esse belo país, entregue aos moços, será 1000 vezes mais forte, 1000 vezes mais feliz e glorioso. O espírito surdo de revolta foi se apoderando dos jovens. Que lástima, diziam, esse governo decrépito de anciãs, que lástima! Não se sabe como, mas a inominável desgraça ocorreu. Precipitaram-se os acontecimentos. Por todos os recantos surgiam fanáticos e conspiradores. Eliminemos os velhos, acabemos com essa senilidade inútil. É triste relatar que nódoa para o mundo, que ignomínia para a história. A mocidade de Kidelim, presa de terrível e hedionda alucinação, exterminou todos os velhos. Todos não. Houve um que se salvou da hecatombe. Vivia em Kidelim um rapaz chamado Zarmã, que tinha por seu pai, homem bastante idoso, uma grande, nobre e sincera afeição. E no dia da execrável revolta, escondeu o velho no fundo de um subterrâneo, livrando-o assim de cair em poder dos revoltosos homens e homicidas. Para Zarmã, a vida de seu pai era um segredo que ele não ousava revelar a ninguém. Voltemos, porém, à nossa narrativa. Exterminados os velhos, o país de Kidelim passou a ser governado unicamente pelos moços, alegres e inexperientes. Para o cargo de presidente da República, elegeram um jovem de 22 anos. O ministro mais amadurecido pela idade não completara 18 anos. Vários generais eram apenas adolescentes. O Supremo Tribunal foi entregue a um mancebo de 20 anos incompletos. Da direção do Banco Nacional, encarregou-se um novato que, precisamente no dia da posse, festejava sua 15ª primavera. Os juvenis governantes de Kidelim proclamaram com alvoroço a vitória. Eis o único país do mundo que não tem velhos. Aqui é a mocidade que governa, resolve e desresolve. Certas notícias correm pela terra com a rapidez do relâmpago, pelo ar. No fim de poucas semanas, recebi o mundo a informação do movimento de Kidelim. Kidelim é o país dos jovens, vamos todos para Kidelim. E as estradas encheram-se de turistas e curiosos que iam em busca da nova república. Para empanar a esfuziante alegria dos jovens senhores de Kidelim, verificou-se um fato profundamente inquietante e desagradável. De Beluã, reino vizinho, foi enviada a aparatosa embaixada constituída de técnicos, jurisconsultos e economistas. Essa embaixada, ao chegar, procurou o jovem presidente da República e fê-lo ciente de sua espinhosa e delicada missão. Tratava-se apenas do seguinte: o reino de Beluã,
por seus legítimos representantes, exigia dos moços a devolução imediata de todas as terras que se estendiam para além do rio Elvo. E o chefe da embaixada exprimiu-se em termos bem claros, sem poesia e sem retórica. O governo beluanita, firmado em seus direitos, exige a entrega imediata do território em litígio. Temos um tratado nesse sentido com Kidelin. Aqui estão os documentos. O presidente, os ministros e magistrados de Kidelin examinaram os títulos e as escrituras. Tudo parecia claro, líquido, insofismável. A República de Kidelin era obrigada a entregar ao seu poderoso vizinho, em virtude de um acordo feito 20 anos antes, léguas e léguas de uma terra dadivosa e rica. Que fazer? Seria ruína para o país. Seria desgraça para os jovens. Foi então que o jovem Zarmã, que era ministro do exterior, teve uma inspiração. Lembrou-se de seu velho pai. Vou consultá-lo sobre esse caso, pensou. Meu pai, com a experiência que tem de vida, saberá descobrir uma solução para essa questão das terras do rio Elvo. E o dedicado Zarmã tomou da palavra e disse ao presidente, ministros e embaixadores: vou meditar sobre a inopinada e grave reclamação de nossos vizinhos. Estudarei os documentos apresentados e amanhã darei o meu parecer sobre essa grave demanda. Correu Zarmã ao subterrâneo secreto em que vivia seu pai e fê-lo sabedor de tudo o que ocorria. É singular, ponderou o velho. Nunca se viu, meu filho, sob o céu que cobre o mundo, tamanho atrevimento e tamanha disfarçatez. Como ousam esses incríveis beluanitas exigir a entrega das terras banhadas pelo Elvo? É o cúmulo do cinismo e da sem-vergonhice. Julgam certamente que só há moços nesse país. Que devemos fazer, meu pai? A documentação por eles exibida parece clara e irrespondível. Retorquiu o ancião, imperturbável no metal de voz em que latejava mal contida ira. Parece, mas não é. Repontam, neste caso, aparências forjadas pela má-fé para ocultarem a verdade. E ajuntou, depois de alguns segundos de recalcado silêncio, como se uma inspiração o iluminasse. Amanhã, meu filho, receberás com assintosa serenidade os arrogantes embaixadores de Beluã e a eles dirás com absoluta firmeza o seguinte: a nossa república de jovens está resolvida a devolver o território por vós reclamado. Exige, porém, que o reino de Beluã cumpra na íntegra os seus compromissos e devolva intacta a corda de areia. Corda de areia? Estranhou o moço, ruído de curiosidade. Que quer dizer isto, meu pai? Em que consiste esta corda de areia? Mais tarde, meu filho, afiançou o velho, encolhendo os ombros. Mais tarde entrarás também na posse deste grave e precioso segredo. Por ora é cedo. Segue o meu conselho e tudo estará resolvido para o bem de nossos patrícios. Cega era a confiança que o dirigente Zarmã depositava em seu pai. No dia seguinte recebeu a embaixada reclamante e, na presença do presidente, ministros, magistrados, generais e altos funcionários, eram todos muito jovens, repetiu fielmente as palavras que ouvira do ancião. A República de Kidelin está resolvida a devolver o território por vós reivindicado. Exige, porém, que o reino de Beluã cumpra na íntegra os seus compromissos e devolva intacta a corda de areia. Ao ouvirem tal sentença, mostraram-se alarmadíssimos os embaixadores beluanitas. Aquela exigência final
expressa pela exigência da devolução da tal corda de areia, caiu como uma bomba no meio deles. O chefe da embaixada ficou pálido e trêmulo, e depois de trocar algumas palavras em voz baixa com seus conselheiros e ajudantes, assim falou de rompante com nervosa decisão. Desistimos de nosso pedido. Podereis conservar para sempre o território do Elvo com todos os seus campos e searas. Neste ponto fez o estrangeiro uma pausa e logo ajuntou com voz estorcegada, cortante de ironia e rancor, sacudindo o busto com dureza. Cabe-me, entretanto, desmentir as notícias propaladas pelos vossos agentes emissários. Posso jurar que a República dos Jovens não existe. Tudo mentira. Há velhos ainda neste país. Mas afinal, que significa isso? Corda de areia? Eis o segredo que o tempo, e só o tempo, se encarregará de revelar aos jovens. A velhice é um tesouro. Tesouro de sabedoria, clarividência e discrição. Sem o amparo seguro da velhice, a parcela jovem da humanidade estaria perdida e extraviada pelos descaminhos da vida. É a velhice que sabe onde encontrar esta maravilhosa corda de areia que liga o passado ao presente e enlaça o presente com o futuro. E o bondoso e paciente Rabi Haggai repetia 40 vezes falando aos discípulos atentos: lembrai-vos, meus jovens amigos, lembrai-vos sempre da corda de areia.